tempo, é só perder de tempo. Vai e volta e vai perder o emprego. Mas foi ótima a sua fala, porque agora eu tenho mais certeza que eles também não têm condição de ter esse elenco de gabaritados, de psiquiatras, né? Sim, que sim. fazem essa avaliação, essa perícia. Sim, não sim. são tão entendidos. Começa com o trato. Começa com o trato, porque as queixas de pessoas com quem eu converso, falam, o psiquiatra nem olhou para a minha cara, só olhou, nem fez quase as perguntas. Quer dizer, que conhecimento que ele tem da cultura do uso, se não questiona? Sim. Gente, cadê a humanidade? Sim. Infelizmente, a gente ouve muitos depoimentos assim, né? E aí, o coordenador de serviço tem que trabalhar com todos esses desafios, né? De sensibilizar o profissional, de explicar como funciona muitas vezes, né? Porque, por exemplo, você citou o psiquiatra, né? Tem muitos que não querem trabalhar com dependentes químicos, né? Que não gostam. Que não querem. Que não querem, né? Que não E gostam. qual é o motivo? É porque trabalhar com dependente químico é difícil no sentido da frustração. Muitos falam assim, não adianta, ou tem alguma história anterior, mas assim, quando várias vezes abriam concursos para trabalhar, né, para chamar psiquiatras, eles não tenho interesse. E também trabalhar no CAPS-AD, ou nos CAPS de uma forma geral, é muito diferente de trabalhar no ambulatório. No ambulatório você não desenvolve vínculo com muitos pacientes, na realidade são muitos pacientes, passam rápido, voltam depois de um tempo. No CAPS é uma convivência diferente, tem que interagir não só com o paciente, mas com a equipe, tem que discutir caso, exige muito mais o profissional. Da participação. Sim, sim, e nem todo profissional tem essa disponibilidade, né? Eu acho interessante a gente poder olhar para o lado, sempre falam do dependente químico, da família e quanto é difícil esse manejo, mas olhar um pouquinho para o profissional, né? O quanto o profissional também precisa de cuidado, precisa de um olhar, precisa de treinamento, precisa de informação, precisa de recursos, precisa de valorização. Né? Então, assim, a gente vê os concursos para psicólogos, os salários são desanimadores. Né? As condições de trabalho muito difíceis, né? Porque assim, é um desafio atrás do outro, porque tem uma demanda muito grande, o trabalho é muito pesado, muitas vezes a gente não tem os recursos necessários para que a gente faça um bom trabalho, desde material para fazer oficinas de música, oficineiros de música, oficineiros de artes, como também não tem recursos físicos não tem café, às vezes não tem alimento, às vezes não tem papel, enfim, recursos básicos que muitas vezes a gente precisa e que não tem. E a equipe, eu sempre trabalho de uma forma assim, olha, o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem? Porque assim, eu amo trabalhar no serviço público, né? Estou há mais de... Nossa, faz tempo, acho que estou mais de 10 anos. Estou mais de 10 anos. Né? É uma paixão. Eu falo que assim, eu estou contando o lado ruim, né? Mas assim, na realidade, quando eu falo que o CAPS é uma gestação, é porque eu falava, é meu segundo filho. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos e o CAPS de 7. Né? E aí, quando surgiu esse novo convite, eu falei assim, o filho eu acho que já cresceu, já está andando, agora eu posso pegar o mais novinho. Né? Eu tenho paixão pelo serviço público. Né? Tem muita gente que fala, com descrédito e tal, tem muita gente muito boa no serviço público, muita gente dedicada, muita gente competente, muita gente que se dedica mesmo. Né? Eu já trabalhei em empresas privadas, já tive várias experiências profissionais, mas assim, depois que eu entrei no serviço público, era aquela coisa, né? Tem a questão salarial, que é complicada, e da valorização da falta de recursos, mas eu falava assim, aqui é minha paixão, eu sou realizada profissionalmente. Mas o que tem de tão, esse algo a mais que ainda não peguei? É a realização do trabalho bem feito e de estar atendendo a população. Uma população tão carente, né, que quando nós tínhamos as cerimônias de alta,
e que você via aquelas famílias que estavam completamente dilaceradas, né, os filhos não estando mais próximos dos pais e tudo mais. E quando, na cerimônia de alta, a gente fazia uma festa, dava o certificado, e o paciente falava de toda a história, a família ia lá. Era toda realmente uma celebração daquele novo momento, que na realidade a gente falava alta, mas não era alta porque continuava acompanhamento mensal, mas era um novo momento. E não tem preço, não tem preço essa realização, né? Pelo menos para mim. Eu sempre, a gente fala que tem o salário físico e o emocional, né? Então, esse salário emocional, de ver essas famílias reconstituídas, dessas vidas que acontecem... Não tem dinheiro que pague mesmo. Não tem dinheiro que mesmo. pague, né? E é o que me mantém no serviço público. E também eu sempre procuro pensar não só no paciente. Enquanto gestora, eu penso em todo o funcionamento do serviço, em toda a equipe. E de atendê-los e ajudá-los da melhor forma possível. Então, assim, o serviço tem que funcionar, os pacientes têm que ser bem atendidos e a equipe tem que funcionar bem. Não só o trabalho, mas as pessoas, porque é um trabalho muito pesado. Então, muitas vezes, de eu chamar a pessoa em particular e ela contar as histórias e eu tentar ajudar da melhor forma possível, orientar a pessoa a desabafar, chorar, enfim. Tem que estar atento a todos os momentos. Mas desde que entrou, você já entrou para lidar com o público? Com o serviço público? Com o serviço você público, quando você entra para a rede pública, você entrou para trabalhar com o público? Quando eu fui para a rede pública, eu fui para trabalhar como psicóloga em unidade básica de saúde. Então era, realmente. Né? Então eu trabalhava direto, adorei. Nossa, adorei a experiência, foi linda. Imposto de saúde? Imposto de saúde também na Grande São Paulo, né? Periferia, assim. Né? Eu trabalhava, olha só, eu comecei minha experiência profissional trabalhando com dependência química, com acompanhamento terapêutico, numa clínica particular que hoje em dia a mensalidade de lá está perto dos R$20 mil. Né? Então, eu comecei a trabalhar com uma população de alto nível financeiro. Uma outra realidade. Outra realidade, que foi muito interessante também e que tem as suas dores e tem a sua demanda. Mas aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar, conhecer toda a realidade, quero trabalhar com o público. Aí eu fui trabalhar na Uniad, lá na Unifesp, e fiquei lá no ambulatório de álcool. E já gostei. Sem dúvida. Né? Aí trabalhava com famílias, com alcoolistas, trabalhava na equipe do Ronaldo Laranjeira e com a Eliana Figli, que era minha supervisora. E já gostei muito daquela realidade. E aí, enfim, eu fiz aí algumas coisas, daí eu falei, olha, interessante trabalhar com tratamento, mas a prevenção também é fundamental. Aí fui trabalhar com prevenção. Fui trabalhar com professores de escolas públicas e privadas, dando treinamento sobre dependência química. Era um projeto de uma empresa, era um projeto social, que dentro das atividades também tinha como lidar com a dependência química preventivamente. Mas olha, está tão gostoso, nós vamos continuar, nós vamos dar um intervalo e voltamos já, está muito bom.